Então, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro online que nós estamos a realizar dessa nossa preparação para a catequese de adulto. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a nossa mãe, uma vez que nós estamos refletindo sobre ela nesses encontros, ela como sendo um instrumento essencial para o projeto de salvação de Deus. Vamos pedir a sua graça, a sua bênção, a sua intercessão, junto ao seu Filho, por cada um de nós, por a nossa caminhada, por esse tempo que nós estamos vivenciando, por tudo aquilo, pela nossa saúde, pela nossa fé, pela nossa disposição, pela nossa coragem, por tudo aquilo que Deus nos dá também de fortaleza, de alegria, de perseverança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da misericórdia, rogai por todos nós. Muito bem, vamos abrir o livro aí na página 105 do livro. Página 105 do livro. Hoje nós vamos celebrar, não é? Refletir, rezar sobre esse tema aí que vocês estão vendo. Deus se fez carne. Quem de vocês tem uma manjedoura em casa? Quem vocês tem o hábito de fazer o presépio? Alguém de vocês? Não. Ou a gente coloca o Papai Noel nas portas no período do Natal? É a mais comum, né? A gente coloca. Lembrando que Papai Noel não tem nada a ver com Jesus, tá bom? Papai Noel é só uma simbologia do consumismo, do lado material, né? Que é vivenciado no período do Natal. As famílias cristãs, católicas, elas costumam ter os símbolos católicos, né? Não que seja proibido você colocar um Papai Noel, não é? Mas não coloque ele em destaque. Não coloque o menino Jesus na sombra de Papai Noel. Papai Noel é uma invenção do mercado, né? Do consumismo, não é? Dos bens materiais. Não que isso seja proibido, né? Que é muito bom no Natal você dar presente e você receber presente, né? Não por acaso os reis magos, nós vamos ver isso depois, eles levaram o presente para Jesus quando ele nasceu, né? Mas o Natal de Jesus, ele não consiste apenas nisso. Isso não é exclusividade quando se fala do nascimento de Jesus, né? Se nós tivéssemos presencial, a gente, né, estaria com a manjedoura, estaria com as peças que formam o presépio, né? A manjedoura, o menino Jesus, os animais, que mais? A figura de Maria, né? A figura de José, ou seja, a manjedoura e tudo aquilo que constitui o que nós chamamos, o que a igreja chama de presépio, né? Que é o lugar que simboliza o nascimento de Jesus, né? Então, baseado nisso, nós vamos falar sobre a encarnação de Jesus, né? A encarnação de Jesus. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês conseguem captar, desde quando nós iniciamos, talvez para quem está só no online, tá meio complicado, né? Porque a gente começou agora, mas vejam, só para relembrar nós a história de salvação. Vejam, vamos começar de Abraão.
Abraão, não é? Que é o pai da fé. Ele foi obediente a Deus, não é isso? Foi obediente, tão obediente a Deus que colocou o seu filho, né? Que quis sacrificar o seu filho numa fogueira, pelo pedido de Deus, né? Depois nós temos a figura de Moisés, que também foi outra muito importante, né? Depois nós temos quem? A figura dos profetas, né? Que foram também homens de Deus. Depois nós temos a figura de Maria, é isso? E agora nós vamos falar sobre a encarnação de Jesus. Percebe que desde Abraão até agora nós temos sinal de Deus na vida do povo. Percebe isso? É para vocês acompanharem isso, tá? Esses sinais e ver o processo, né? Para vocês ligarem uma coisa com a outra, né? Vamos pegar desde Abraão até chegar agora. Depois a gente vai pegando aos poucos para a gente entender. Sabe, sabe quando a gente estuda e aí a professora, o professor diz, olha, presta atenção que naquilo que nós estudamos lá naquele conteúdo passado, esse conteúdo, para você entender ele, é necessário que você tenha aprendido aquele outro, né? Não é que aqui é escola, né? Aqui a gente não está numa dinâmica da escola. Mas é necessário que a gente faça um feedback, ou seja, faça uma ligação de uma coisa com a outra, para a gente entender o que? O projeto de salvação de Deus para com todos nós. E também aqueles instrumentos que Deus usou para se fazer presente no nosso meio. Abraão foi um instrumento, Moisés foi um instrumento, os profetas Jeremias, que nós falamos, ele foi um instrumento. Maria foi um instrumento, não é? Todas essas pessoas, Deus a usou como instrumento, né? E Deus continua usando, ainda hoje, né? E vai continuar sempre, né? Usando as pessoas como instrumento, né? Para fazer o quê? Para que essas pessoas falam em nome de Deus, certo? Então, veja, de Abraão até agora, nós tivemos sinais, os sinais, não é? Sempre teve um anjo, né? Sempre teve uma voz de um anjo dizendo que era para ser feito, né? E esse anjo vinha da parte de Deus, certo? Da parte de Deus, sabe? Então, veja, vamos, vocês que estão nesse processo, vamos fazer esse link, né? Essa ligação de uma coisa para outra, para depois, quando a gente chegar ao final desse ciclo, do discipulado, que é o que nós estamos vivendo agora, né? O discipulado, nós estamos dentro das celebrações dos encontros de catequese voltado para a questão do discipulado, né? Mostrando o processo de salvação, os sinais de salvação de Deus para com o seu povo, certo? Então, façam isso. Qualquer coisa, vocês peguem o livro, vá lá nos encontros, né? Vamos ler as temáticas, ler os textos bíblicos, para a gente ficar bem sedimentado e conhecer o processo histórico da salvação de Deus, certo? E esse manual que nós temos, esse manual, ele é fundamental também para isso, certo? Quando a gente esquecer alguma temática, né, para a gente poder entender, certo? Isso é importante para nós, por quê? Porque quando você estiver na missa, quando você estiver em qualquer lugar que é celebração religiosa católica, você sabe situar no tempo teológico da história de salvação do povo de Deus, certo? E aí a missa também ela é importante, porque a missa, o que é celebrado na missa, o mistério do sangue e corpo e também a palavra de Deus, ela está linkado com isso, né? Com a questão do discipulado, sobretudo agora nesse período do tempo comum, tá? O tempo comum, beleza? Então, feito esse apanhado, eu vou colocar aqui o material para a gente poder acompanhar aí no livro. Deixa eu aqui, o PEC, deixa eu projetar ele aqui, deixa eu compartilhar ele aqui, tá indo. Apareceu para todos aí? Sim ou não?
Sim. Ok. Então vamos, né? Vamos lá. Então, os símbolos que nós temos hoje, eu já falei para vocês, manjedoura, o menino Jesus, né? E se a gente estivesse no presencial, né, a gente montaria o presépio, né, nesse encontro. Mas nós não estamos. Quem de vocês aí, não sei se vocês têm a imagem do menino Jesus, né? Então, essa é a simbologia de hoje, porque é através dessa simbologia do presépio que nós entendemos, não é, o mistério da encarnação do Filho de Deus, né? Do Filho de Deus. Então, na semana passada, nós falávamos, no encontro passado, nós falávamos sobre a Maria, né? A Maria como sendo mãe de Deus. Veja, quando nós estamos aqui falando sobre a encarnação de Deus, a gente coloca de novo Maria no centro, né? Porque foi através de Maria que Deus se fez carne, ou seja, Maria como aqueles que nós mencionamos, Abraão, Moisés, ela foi um instrumento de Deus, não é? E Deus a dispôs para que ela pudesse ser a mãe do seu filho Jesus, né? Certo? Alguém de vocês, durante a semana, rezou o terço? Em casa ou na igreja? Ou indo para o trabalho? Alguém fez a experiência de rezar o terço? Eu. Um momento aqui. Eu rezo todos os dias quando eu tô indo pro trabalho, eu rezo. Uhum. Que, como nós estávamos falando de Maria, não é? Então, o texto é a oração, não é? Que nós rezamos, que é baseada na Bíblia, não é? O texto, ele é baseado na Bíblia, na leitura da Bíblia, né? Sobretudo naquela parte que fala de Maria, do sim de Maria, não é? Ave cheia de graça, nós vimos isso, né? E aí, falar da encarnação de Deus é falar de Maria, como nós já vimos, né? Então, quando chega o Natal, de que as pessoas mais falam? As pessoas das nossas famílias, os amigos, as pessoas no trabalho, né? As pessoas que nós conhecemos. Do que as pessoas mais falam? As pessoas falam de Jesus? O que é que vocês pensaram sobre isso? O que é que vocês observaram ou observam? Qual o lugar do nascimento de Jesus na festa de Natal aqui onde nós moramos? As pessoas de fato colocam Jesus no centro ou coloca o Natal como sendo uma festa meramente mundana, né? As pessoas, elas, quando chega Natal, elas ficam pensando só na ceia da noite de Natal e deixa Jesus de lado. Normalmente, O que é que mas vocês é acham isso, né? sobre isso? Comida, o presente, O presente, o amigo secreto, secreto, confraternização. né? Geralmente, com o 13º, a gente compra um presentinho, que não é errado, né? Não é errado a gente dar presente para as pessoas, mas a gente não vai colocar isso acima de quem? De Jesus, né? Acima de Jesus. Não é proibido você fazer a ceia, não é proibido você passar a noite de Natal na casa da família, da irmã, do irmão, da mãe, do pai, não tem nada de errado, né? Mas a questão é como as pessoas se comportam diante da noite de Natal, né? É essa a questão que está envolvida aqui nesse questionamento, né? As pessoas bebem demais, as pessoas se envolvem na dança, as pessoas falam outras coisas. Será que as pessoas rezam? Será que as pessoas se lembram de Deus? Né? Como que está sendo a festa natalina para, né, para as pessoas, sobretudo para nós católicos, cristãos, né? Deixa eu ver se tem alguém pedindo para entrar aqui. Acho que não. O Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo, né? Maria deu à luz um menino, Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi concebido por obra do Espírito Santo.
sem perder a condição divina, né? Nós vimos isso, né? Maria, ela não teve relação com José. O que aconteceu com ela é um mistério de Deus, né? Jesus assumiu a nossa condição humana, né? Exceto o pecado, né? Deus se fez homem e habitou entre nós. Nós rezemos, né? E a partir disso a gente vai rezar essa oraçãozinha aqui, né? Mas só para lembrar nós que esse é um dos maiores mistérios que nós temos na nossa fé católica, né? Na nossa fé cristã católica, que é a encarnação do Filho de Deus, né, através de Maria. Ou seja, Jesus, que é Deus, ele se fez carne, né? Ele se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele esteve nesse mundo, ele viveu esse mundo, ele presenciou as misérias humanas, tanto na questão existencial, na questão corporal, como também nas questões sociais, né? Jesus, ele, quando habitou esse mundo, ele estava dentro de uma sociedade, estava dentro de um Estado, não é? Era regido por uma lei civil, né? Jesus, no tempo que ele esteve, não é? A região onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele viveu, era uma região, não é, pertencente ao Império Romano, né? O Império Romano existiu de fato, né? E o Império Romano, ele aconteceu justamente, o Jesus, ele veio, não é? Ele se encarnou, ele nasceu, ele viveu justamente dentro de uma realidade político-social. Político, de Estado, não é? Império Romano. Social, viveu o que as pessoas viveram na sua época. Injustiças, sofrimentos, pobrezas, muitas pessoas passarem fome, muitas pessoas precisarem de ajuda, e na Bíblia, sobretudo nos evangelhos, nós vimos quantas vezes Jesus não ajudou as pessoas, curando, libertando de espíritos malignos, ajudando, libertando, curando, educando, corrigindo, né? Quantas vezes, ou seja, Jesus não fez isso? E os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João está recheado desses ensinamentos de Jesus. Então, ele foi uma pessoa concreta. Ele foi uma pessoa de carne e osso, né? Uma pessoa que viveu no meio da humanidade, assumiu a condição humana, com exceção do pecado, né? Deus, Jesus Cristo, ele não era pecador como nós somos pecadores, porque ele era filho de Deus, né? Apesar, não é, de ter nascido de uma mulher concreta, né, que viveu no seu tempo, na sua realidade, não é? Mas o mistério diz, né, que Jesus não assume a condição de pecador, certo? Então esse é o nosso mistério que hoje nós estamos aqui para celebrar nesse encontro, né, para vivenciar nesse encontro hoje da catequese. Então vamos rezar aqui o número 4, aquela oração belíssima, né, que geralmente se reza meio-dia, ou se reza antes ou depois do terço, né, que é essa aqui, o número 4, e acompanhe no livro. O anjo do Senhor anunciou a Maria, todos, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Presta atenção nas palavras e nas frases desta oração. Olha aqui, ó. O anjo do Senhor anunciou a Maria, lembra do anjo do encontro passado? E aí ela concebeu do Espírito Santo, ou seja, ela foi concebida, né? O filho que ela concebeu, não é? Era do Espírito Santo. Aqui tem a ver com o sim dela. Eis aqui a escrava do Senhor, né?
A palavra, aqui poderia ser serva, né? Serva é igual escrava, né? A palavra serva também quer dizer escrava, né? É que é o sim de Maria. Eis aqui, né, a escrava do Senhor. Né? Nós vimos isso no encontro passado. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E aí, o verbo divino se encarnou. E o verbo divino se encarnou, ele habitou onde? Habitou no meio de nós. É isso? Então veja, vamos rezar todos juntos aqui, ó. Oremos, todos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, esta é uma oração muito bonita, viu, gente? Olha aqui, ó. Você pode rezar ela meio-dia, certo? Meio-dia. Ou você pode rezar antes de você rezar o texto, né? Também, ou rezar à noite, certo? É uma oração muito bonita, que é uma oração de Maria também, né? Que fala sobre o sim de Maria. Vamos aí, então, pegar as nossas Bíblias, vamos abrir aí, já está aberta, né? Já está marcada, vamos abrir aí no Evangelista Mateus. Eu vou ler primeiro aqui, depois algum de vocês façam a leitura, né? Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Alguém de vocês pode reler novamente o texto? Abra o microfone aí, liga o microfone. Eu posso. Sim. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta.
Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, que chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Continua? Não, só até o 24. Ah, Certinho? certo. Quem são os personagens desse texto? Nós temos quem como personagem? Nós temos Maria, José. Maria, nós temos José, não é isso? Nós temos Maria e temos José, não é isso? O que José fez com Maria? Ele queria anular o casamento com ela, né? Porque ele era um homem justo e Maria, assim, do nada, parece, tipo, grávida, ele achou estranho. Isso, né? Então, José, ele queria desistir de Maria, não é? Ou seja, não dava mais certo. Mas José, um homem honesto, um homem bom, na verdade, né? A palavra certa é um homem bom. Ele faz isso, né? Ele se afasta de Maria discretamente, não faz alarde, não briga com Maria, não xinga Maria, né? Ou seja, ele não se zanga com ela, ele fica chateado, mas ele não dá alarde, né? Ele não fala para ninguém, não é? E ele resolve discretamente deixar Maria, não é isso? Ou seja, ele desiste de Maria quando ele descobre, né, que Maria está grávida e ainda mais que ele não teve relação com Maria, né? E aí o que acontece? Quais são as falas do texto? Quais são as falas deles? O que acontece? Tem um anjo no meio, não tem? Tem. Né? Então veja, eis como nasceu Jesus Cristo, né? Maria, sua mãe, estava desposada com José. A palavra desposada aqui, ela tem a ver com noivado, né? Ela tem aí um significado que para nós hoje é chamado de noivado. Aliás, no texto anterior do encontro passado já usa a palavra noivo, né? Antes de coabitarem, ou seja, antes de morarem junto, né, coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo, né? Ela ficou grávida. José, seu esposo, era homem de bem, não querendo difamá-la, né? Porque sabia que no seu tempo uma mulher que ficava grávida, não é, fora do casamento, já sabia o que acontecia com ela, né? Ela seria morta em praça pública, certo? Ela seria tratada como a pior espécie de ser, né? Por quê? Porque ela casou, ela engravidou, né, fora do casamento. Então, José, um homem bom, ele não dá alarde, porque se ele dá alarde, isso vai chegar na boca das autoridades, e o que vão fazer com Maria? Né? Vão matá-la, né? Vão apredejá-la, vão açoitá-la. Então, José resolve rejeitá-la secretamente, né? Enquanto assim pensava, né? Ou seja, enquanto José pensava fazer isso, né? Se organizava para fazer isso, né? Eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos. Olha o sonho aí, ó. E disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Veja, aqui não fala o nome do anjo, mas certamente é o mesmo anjo que falou de Maria. Lembra quem foi o anjo que anunciou que Maria seria a mãe de Jesus? Lembra do nome do anjo? Gabriel. O anjo Gabriel, né? O anjo Gabriel. Certamente aqui não fala o nome do anjo, né?
mas certamente é o anjo Gabriel que também aparece a José em sonhos, né? Aparece para ele em sonhos, não é, explicando a situação, porque José estava lá triste, abatido, né, pensando em deixar Maria, né? Mas ele não falava, ele não brigava com Maria, ele não falava nada, ele não procurou um amigo, não é, para falar isso, porque ele sabia que se falasse, né, alguém ia querer matar Maria, né? As autoridades, os seus, as pessoas que faziam parte da religião judaica certamente ia apedrejá-la, né? Então, José fica caladinho na sua, né? Fica aí pensando que realmente não vai dar certo a vida com Maria, né? Que ela apareceu grávida, não é? E como era proibido qualquer relação sexual fora do casamento, ou seja, você só poderia ter relações depois de casado, naquela situação ali, não era um negócio complicado para José, não é? Ela, não é? E aí o anjo aparece para ela, não é isso? Está aí, José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Qual profeta? O profeta Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho que se chamará Emanuel. Está vendo aí a citação no texto bíblico? Isaías, capítulo 7, versículo 14. Então, se você pegar essa citação bíblica, você vai lá no profeta Isaías, não é? Você vai ver essa citação aí. Ou seja, fazendo um link com uma das funções do profeta, e sobretudo Isaías, que anunciava a esperança, né? Que anunciou o Filho de Deus, a chegada do Filho de Deus, né? Aquele que vinha salvar a humanidade. Então, o que aconteceu com Maria era para se cumprir a profecia, né? Ou seja, que o Filho de Deus vinha através de uma mulher que estava prometida em casamento, né? Então, o profeta lá atrás, ele vai e anuncia isso. E aqui, o que vai acontecer é justamente cumprir aquilo que foi dito pelo profeta, né? O profeta Isaías, né? Que Maria dará à luz um filho que porá o nome de Jesus, e essa palavra Jesus significa Emanuel, que por sua vez a palavra Emanuel significa Deus conosco, né? Ou seja, Deus que habita no meio de nós, Deus que está conosco. E aí, depois que acontece essa fala em sonho, o que que acontece com José? Ele acorda, né? Ele acorda, e depois de acordado, ele vai fazer aquilo que o anjo pediu que ele fizesse, né? Receber em sua casa sua esposa. Ou seja, depois que o anjo faz, né, conversa com José em sonho, e ele vai, recebe Maria, não é? Ele esquece toda aquela angústia dele, não é? Tudo aquilo que ele estava passando, não é? De dúvidas e também de abandonar Maria, isso ele volta atrás e recebe Maria como sua esposa. Veja, o texto não dá detalhes do casamento de José e Maria, né? Não fala da festa, não fala da cerimônia, né? Só diz, né, que José recebeu em sua casa a Maria como sua esposa depois que o anjo explicou os detalhes do que tinha acontecido. Não é isso? Então, esse é o texto, né, que fala sobre o processo do nascimento de Jesus, o anúncio do nascimento de Jesus. Quais são as palavras-chave que vocês acharam interessante desse texto de Mateus? Tem alguma palavra, tem alguma expressão, alguma frase, algum versículo
que chama a atenção de você? Emanuel, Deus conosco, eu acho que é uma palavra-chave, assim. Emanuel, Deus conosco, né? Emanuel, Deus conosco, é o Deus que habita, né, no nosso meio. É o Deus que assumiu a nossa condição, né, exceto o pecado. Alguém mais? Não. Nessa parte aqui José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Isso, né? É uma expressão de tranquilidade, né? Tranquilizar José, né? Até porque ele estava, né, meio perturbado, né? Estava meio que muito preocupado com a situação, né? Já pensou a mulher com qual ele vai casar, de repente a mulher aparece grávida, né? Já É. pensou? Né? Não é complicado? É muito complicado, né? Mas o anjo vem e tranquiliza ele, né? Tranquiliza ele, certo? Tranquiliza e que o que Maria vai conceber é obra de Deus, é obra do Espírito Santo, né? É obra do Espírito Santo. Então veja, esse aqui é o texto de anúncio do nascimento de Jesus. Como se dará o nascimento de Jesus? Né? Como é gerado, né? Como será gerado? Como foi o processo de Maria ficar grávida de Jesus num período, não é, em que ela estava noiva, né? No período que ela estava noiva. Então esse é o processo que aí se dá o fato da encarnação, que é o tema que nós estamos refletindo hoje, certo? Então vamos continuar. Aí no livro, a partir da página que se segue. O que a palavra nos diz? Vamos refletir agora um pouco mais sobre esta palavra do Evangelho de São Mateus. Maria recebeu a mensagem do anjo, convidando-a a ser mãe de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ela aceitou fazer a vontade de Deus. Ela estava prometida em casamento a José, o carpinteiro, e já haviam realizado as promessas. Não podia voltar atrás. José não entendeu o que acontecera com Maria. Contudo, sonhou que um anjo lhe dissera para cuidar do filho de Maria. E mesmo sem entender tudo, mas confiando em Deus, assumiu e cuidou do menino, acolhendo-o como filho. Número 9, leitor 1. Alguém lê? Quando nasceu. Pode ler. Não, pode ler. Eu acho que não dá pra me escutar direito também. Então tá, obrigada. Quando nasceu o menino Jesus, deram-lhe o nome. Não, peraí. Quando nasceu o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como havia sido anunciado, e foram visitá-lo. Primeiramente, pastores que cuidavam dos campos ao redor de Belém, já que na noite do nascimento, eles foram avisados pelo céu que o Senhor havia nascido. Do Oriente foram até o menino Deus alguns homens sábios que viajavam guiados por uma estrela e ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra, porque reconheceram a majestade e a divindade do recém-nascido. Ouro, presente digno dos reis. Incenso, recordando que o menino tem um sacerdócio muito especial, fazer a unidade entre o céu e a terra. E a mirra, perfume utilizado na preparação dos defuntos, recordando que o menino deveria sofrer e morrer, mas isso traria a libertação da humanidade. Esses sábios ou magos representam todas as pessoas, de diferentes etnias e culturas que buscam a Deus de coração sincero. Leitor 2. Pode ler? Pode.
O Filho de Maria é o próprio Deus que assume a condição humana, porque em Jesus Deus se fez um de nós, sem perder a divindade, para a libertação do pecado e para abrir o caminho da salvação para toda a humanidade, reconciliando-a com Deus. Embora Jesus se apresente com criança, é preciso contemplar nas palhas da manjedoura, enquanto Deus quis entrar na história de modo novo e definitivo, num determinado contexto histórico, tornando a humanidade participante da sua divindade. Então, o que significa para o ser humano saber que Deus se fez carne e habitou esta terra? Para cada um de nós, vocês que estão aqui, não é? Vocês que estão na catequese. O que significa isso para vocês? Saber que Deus se fez carne e habitou este mundo, nesta terra que nós vivemos. Vocês já pensaram sobre isso? Vocês já refletiram isso? O que vocês acham disso? Proximidade. Proximidade. O que mais? Nós, de fato, acreditamos nisso mesmo, né? Esse aqui é o mistério em que nós acreditamos, que realmente o Filho de Deus, ele se fez carne, se fez homem, não é? Como nós, e habitou esta terra. É um Alguém pouco tem difícil dúvida disso? Muita gente tem dúvida, né? Assim, é um pouco difícil acreditar. Eu mesmo, no começo, bem no comecinho assim, da adolescência, eu estava um pouco perdida, tanto que eu saí muito da igreja católica e fui para a evangélica, e ficava nesse limbo, assim, de será que mesmo que existiu? Será que aconteceu? Aí eu fui atrás para procurar fatos históricos que realmente comprovam e entender também o porquê por exemplo, o ano que a gente vive é sempre depois de Cristo, né? Ele foi alguém de tamanha importância nesse ponto, de dividir a humanidade em antes e depois dele. Eu fui tentar buscar. Assim, eu entendo que a fé, a gente não precisa. Eu não sei se vocês estão me escutando direito, né? Mas estou falando. Sim. Eu não sei se a fé. Eu entendo que a fé não precisa dessa questão de provar que realmente aconteceu. Mas em um determinado ponto da minha vida eu precisei disso. Então eu acho assim que a maioria das pessoas também pensou assim, né? Da maioria das pessoas que eu falo, as que não vão à igreja, não frequentam a igreja, são fora da igreja. Pensam nessa forma de tem essa dificuldade de saber se ele realmente existiu, de não ser um conto de fato, porque é uma coisa muito, assim, se for parar para pensar, fora a fé, é uma coisa muito, assim, entre aspas, absurda de pensar, é muito difícil de se acreditar, entendeu? Mas aí você se apega à fé. E você vê que realmente tem coisas que não tem explicação nenhuma. Nem com toda a ciência que a gente tem, a gente consegue explicar. Então, faz-se necessário. E tipo assim, pela lógica, né? Existe algo maior que a gente. Sim, sim. Então, veja, aí, ó, dando continuidade à questão para a gente poder conversar sobre essa temática, né? Aquele que fez o céu e a terra e habita uma luz inacessível, desceu até nós e assumiu a condição humana. O homem, ou melhor, o que ele nos diz com esse mistério?
né? Aquele que fez o céu e a terra e habita uma luz inacessível, desceu até nós e assumiu a condição humana, né? O que ele nos diz com esse mistério? Ou seja, é um mistério, né? Veja, a gente poder pensar que Deus se fez carne, né? Deus se fez homem. E poder pensar que é a maior manifestação de Deus na história da humanidade. É isso. Ou seja, se você olha para o Antigo Testamento, que é todos aqueles livros que a Bíblia nos traz, que nós estamos refletindo, os profetas, o livro do Gênesis, o livro do Êxodo, os Juízes, os livros sapienciais e outros livros da Bíblia do Antigo Testamento, nós vimos a manifestação de Deus, sobretudo em Abraão, Moisés, nos profetas, falando com Samuel, falando com Jeremias, né? Mas nós vimos que nesse mistério, para nós, é um mistério muito radical, porque Deus, ele mesmo resolve vir à Terra, né? Ou seja, ele não vai mais se manifestar usando uma pessoa como instrumento, né? Ele vai vir mesmo, né? Ele vai assumir a condição. Então, é uma manifestação, digamos, muito radical. Ou seja, é a manifestação das manifestações. Ou seja, Deus, ele, por amor à humanidade, ele falou por meio dos profetas, falou por meio dos patriarcas, e no último tempo ele fala através do seu próprio filho. Ou seja, ele enviou o seu próprio filho, né? Que o seu próprio filho é o próprio Deus também, não é? Ou seja, não há distinção, né? O Filho de Deus é também Deus. Então, ele veio habitar no meio de nós. Então, gente, ó, para nós, para vocês, para mim, né? Para mim, para vocês que já são pessoas que participam da igreja, são pessoas que participam da missa, são pessoas que rezam, são pessoas que refletem a palavra de Deus, não é? Esse aqui é o nosso mistério. Esse é o nosso maior mistério, né? Isso aqui é a vida da igreja, né? Isso aqui também faz parte da vida da igreja. É a vida da nossa fé, né? É claro que nós temos dúvidas, vamos ter dúvida, vamos ter dúvida, né? Vamos ter dúvida. Os apóstolos de Jesus, nós vamos ver isso lá na frente, que estiveram com Jesus, comeram com Jesus, andaram com Jesus, presenciaram todos os mistérios, todos os milagres, todas aquelas manifestações que Jesus possibilitou eles presenciaram. E eles tinham dúvida, né? Eles tinham dúvida. Tinha hora que eles não entendiam, né? Eles seguiam Jesus, mas eles não entendiam muito bem o que Jesus falava, o que Jesus queria dizer, as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Eles não entendiam muito bem, né? Ou seja, mas eles acreditavam, né? Mesmo não entendendo direito, mesmo tendo dúvida, mesmo desconhecendo algumas palavras que Jesus falava, né? Mesmo eles achando que Jesus iria construir um reino, mas era aqui na terra, não era no céu, eles não entendiam muito isso. Eles não entendiam isso, né? Então, Pedro, por exemplo, vamos pegar Pedro, que foi o apóstolo de Jesus, que sempre foi aquele que mais se destacou na ignorância. Você, por exemplo, domingo passado, quem foi à missa, todos nós fomos, né? Se você prestou atenção no Evangelho, nós vimos mais uma de Pedro, né? Mais uma daquelas ignorâncias de Pedro. Ignorância aqui no sentido de não saber, de não conhecer. Mas por que Pedro seguia Jesus? Ele não entendia tudo que Jesus falava, né? Nem ele, nem os outros. Mas ele estava junto com Jesus. E eu penso que para nós, para vocês que estão se preparando para os sacramentos, para a primeira Eucaristia, para a Crisma,
né? Nós também vamos ter dúvida, né? Vamos ter momentos que a gente não vai entender muito. Mas quem é que vai imperar dentro de nós? Quem é que vai comandar isso? É a nossa fé. Nós temos que acreditar, né? A gente caminha segundo a fé, né? Então, esse mistério da encarnação de Jesus, ele é importantíssimo, é um mistério, né? Imagina uma mulher ficar grávida do Espírito Santo. Imagina, né? Imagina uma mulher ficar grávida numa idade com 70 anos de idade. Isso é coisas mistérios, né? Nós vimos tudo isso, já rezamos tudo isso. E tem coisa que vai acontecer na nossa vida e que acontece e que a gente não sabe explicar, né? Tem coisas que acontecem na nossa vida, na vida de alguma pessoa que a gente conhece, né, da nossa família, e que a gente não sabe explicar. A gente age por meio da fé, né? Então, para nós, para vocês, isso aqui nós devemos acreditar. Isso aqui é o mistério para nós, né? Nós devemos entender que é a maior manifestação de amor de Deus. Se a gente pensa no conceito de amor, vamos pensar nesse conceito de amor a partir de Deus. Aquele que enviou seu próprio filho, se tornou homem e depois morreu na cruz. Ou seja, morreu na cruz. Aquele que veio libertar o povo de todo pecado, de toda injustiça. Qual foi o fim dele? Ele morreu na cruz, né? Para os olhos humanos, para a razão humana, não é? Isso é um fracasso. Isso é um fracasso, não é? Você lembra do discípulo de Emaús? Que depois que Jesus morreu na cruz, eles foram para Emaús conversando, né? Eles foram conversando e eles estavam tão desanimados, mas tão tristes, tão acabados, porque eles pensavam, agora acabou tudo, né? Acabou, acabou. O que a gente imaginava que ia acontecer, não aconteceu. O nosso mestre, o nosso rei, a pessoa que a gente achava que ia mudar as coisas, olha onde ele morreu. Morreu pregado numa cruz. Se a gente olha para isso só com os olhos humanos, os olhos da razão, a mente humana, nós não vamos acreditar nisso, né? Nós não vamos entender isso, melhor dizendo. Isso a gente só entende pelos olhos da fé. Os olhos da fé. Então, esse processo para nós aqui, nós estamos, vocês catequizandos, catequizandas, isso aqui é um processo de maturidade da fé, né? A maturidade da fé, né? A gente não vai aqui misturar a razão com a fé. Isso aqui é fé, é mistério, né? Esse aqui que nós estamos celebrando, o que nós vamos celebrar, o que nós já celebramos, o que nós já vimos nesses encontros, são mistérios de fé. E esse da encarnação é o mistério profundo de Deus, né? Um mistério profundo de Deus, certo? Isso aqui, nós só vamos entender isso através da fé, da oração, do silêncio, ler a Bíblia, rezar com a Bíblia, né? Ver isso dentro de você através da palavra de Deus. É aqui que nós vamos compreender isso. Vamos resolver todas as nossas dúvidas e todas as nossas incredulidades? Claro que não. Esse aqui é um processo, né? Assim como é um processo de conversão, é também um processo de maturidade da fé, de amadurecer a fé, né? E aí, esse é um grande mistério para nós, né? Esse é um grande mistério. Certo? Então, veja, a palavra encarnar, para nós, cristãos católicos, Jesus se encarnou, né? Ele assumiu a condição da carne humana, do nosso corpo. Veja, ele não reencarna, certo? Ele não reencarna. Você tem que ter muito cuidado.
Não é a temática de hoje, mas eu vou já chamar a atenção de vocês. Jesus não é reencarnado. Ele é encarnado, certo? Jesus se encarna. Ou seja, ele assume a condição da carne. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque existe uma religião chamada Espiritismo, que acredita na reencarnação. Tenha muito cuidado com isso. Católico não acredita na reencarnação. Católico acredita na encarnação. Certo? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Certo? Você, todos nós católicos, cristãos, nós morremos e vamos para o céu, não é? E vamos, se não vamos direto para o céu, vamos para um lugar chamado purgatório. A gente não volta mais. A gente não reencarna mais. Certo? Você tem que ter cuidado com isso. Ah, eu queria falar com meu pai, eu queria falar com minha mãe, eu queria falar com a pessoa. Será que ele vai reencarnar em outra pessoa? Cuidado, católico não acredita nisso. Isso não é religião católica, tá bom? Tenha muito cuidado. Por quê? Porque a nossa fé católica é baseada, é referenciada na encarnação de Jesus, certo? Na encarnação de Jesus. A gente tem que ter muito cuidado. Aqui no Cerrado, né, só não é a Vanessa que mora aqui, aqui nós já tivemos vários problemas de pessoas que se dizia católica, mas na verdade não era católica, ela era espírita, certo? Tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Católico acredita, professa a fé no Deus encarnado, não reencarnado, certo? Nós temos que ter essa distinção, não é? Por quê? Porque nós católicos temos a nossa fé cristã, a fé no Cristo que encarnou, que assumiu a condição. Depois ele voltou para junto do Pai, né? E ele não assume uma outra condição, certo? Beleza? Isso aqui é só para a gente alertar, né, a questão conceitual e a questão de vivência cristã, não é? A questão de vivência cristã. Beleza? Depois a gente vai se aprofundar isso de uma forma melhor, mais específica, tá bom? A gente não ficar, se deixar levar por outras correntes, por outras vertentes religiosas, e que não seja aquela católica. Certo? Então vamos aqui para frente. O Catecismo da Igreja Católica, aí no número 423, do número 12, diz o seguinte sobre a encarnação de Jesus. Quem lê para mim? Quem lê para mim, não. Quem lê para nós, né? Estamos em grupo. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério. É o Filho eterno de Deus feito homem, que ele veio de Deus, desceu do céu, veio na carne, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como o Filho único, cheio de graça e de verdade. Pois de sua plenitude nós recebemos graça por graça. Isso, né? Aqui o que o Catecismo diz para nós, ele vai situar a realidade onde Jesus nasceu, né?
Jesus nasceu dentro de uma realidade político-social, né? Nasceu dentro de um estado. Esse estado tinha um governo, né? Ele nasceu em Nazaré, que era uma região, que era uma cidade. Nascido judeu, ele era judeu. Jesus nasceu na cultura judaica, ele era judeu, né? De uma filha de Israel, do povo de Israel, em Belém, no tempo em que o rei Herodes Magno, né, que era o rei da região de Jesus, né, e do imperador César Augusto, que era o imperador de Roma. E José era um carpinteiro de profissão, ou seja, ele trabalhava com madeira, fazendo peças de madeira, cadeira, mesa, essas coisas que os carpinteiros fazem, né, usando madeira. Jesus foi morto, crucificado, né? A morte de crucificação, gente, é a morte que o imperador romano fazia com as pessoas que eram criminosas. Aliás, eles tinham vários tipos de morte. A mais cruel era aquela que as pessoas eram crucificadas, que foi a que Jesus sofreu, não é? Ou seja, na condição social do Império Romano, Jesus morreu como sendo um dos piores bandidos da história do Império Romano, certo? Porque só quem era morto na cruz era o pior bandido, o mais perigoso. Sabe o bandido mais perigoso? Era aquele que era morto na cruz, como punição, não é? Porque o Império Romano tinha pena de morte, né? E uma delas era morrer crucificado, que é a pior morte que existe, tá? Por quê? Porque morrer na cruz é você morrer perdendo o fôlego. Sabe quando a gente está com crise, não sei se alguém de vocês tem asma ou que tem problema de respiração, sabe que é difícil, às vezes, né, respirar quando você está em crise, não é? Ou seja, morrer faltando o ar, né? Era a morte que Jesus sofreu, não é isso? Porque era uma morte muito cruel. E Jesus morreu assim. O Filho de Deus, o homem justo, o homem que não fez mal a ninguém, a não ser libertar, a não ser curar, né, as pessoas, morreu com a pior morte que pode existir dentro de um sistema político de Estado, né? Então, nós tínhamos personagens, Pôncio Pilatos, né, foi no tempo do reinado do imperador Tibério, né? Ou seja, aqui mostra a situação histórica de onde Jesus viveu e nasceu, né? E também sofreu, né? Ou seja, Jesus sofreu as penas cometidas pelos homens, pela humanidade, né? Por isso, quando diz que Jesus foi morto pela humanidade, isso é um fato verdadeiro, né? Não pela humanidade de modo geral, mas pelas autoridades, não é, constituídas da humanidade, né? Ou seja, a humanidade tem culpa? Tem, porque é humano, né? É humano, certo? Mas as autoridades é que mataram Jesus, né? Jesus foi crucificado numa cruz. Então, a cruz, o que é a cruz para o cristão? Ele é um instrumento de libertação. Um instrumento que era de punição, ele se tornou um instrumento de libertação, certo? Então, esse aqui é um grande fato histórico, né? É possível a gente encontrar esses vestígios da história na própria Bíblia, não é? Que é o texto que é o texto nosso cristão. Então, dando continuidade aí, número 13, partindo das meditações que tivemos até aqui, vamos pular essa parte, né? Porque como isso aqui é para quem está no presencial. Se a gente tivesse no presencial, a gente ia montar o presépio, né, com as peças que formam o mesmo. Então vamos pular aqui para o Advento e Natal. Antes de celebrar o Natal, nós celebramos o tempo do Advento, que significa chegada ou espera, né? A palavra Advento significa espera ou chegada.
daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, né? Porque é em dezembro, são as 4 semanas em preparação à chegada da festa da encarnação de Deus, que é a festa do Natal, não é? A igreja se reveste da cor roxa, sinal de vigilância, e não se canta o hino de glória. É o período em que nas missas a gente não canta o glória, né? É um tempo em que se destaca a presença da Virgem Maria, que se preparou 9 meses para a chegada do seu filho. Repete-se constantemente a expressão Maranata, que significa Vem, Senhor Jesus. O advento é concluído com a festa do Natal. É também no advento, minha gente, que se monta o presépio, tá? É no período do Natal, do advento, que se prepara, que se faz o presépio, quem tem em casa, né? Tem muita gente que coloca a imagem do Papai Noel pendurado na porta, do lado de fora. Eu já vi isso, né? Vocês também já viram, né? Então, ao invés de você colocar a imagem do Papai Noel, o bonequinho Papai Noel, comprado numa loja, né, aí no centro, em qualquer lugar, coloca a imagem de Jesus, né? Ao invés de você colocar o Papai Noel, coloca a imagem de Jesus na porta, tá? Não vamos enfeitar a nossa casa com o Papai Noel. Estou falando aqui para nós que somos cristãos, tá? Vocês são cristãs, cristão, não é? Estão se preparando para os sacramentos da igreja. Quando for lá em dezembro, no Advento, se preparando para o Natal de Jesus, não vá lá na feirinha, lá na loja né, nas lojas que vendem coisas para enfeites, não vá comprar Papai Noel e colocar na sua porta, não. Procura a imagem de Jesus, o símbolo que indica Jesus, tá bom? Coloca uma estrela. Ao invés de ser Papai Noel, coloca uma estrela, né? Porque o Papai Noel, ele é a representação do Natal, mas é das coisas materiais, das coisas mundanas, né? Certo? Então, se você comprar o Papai Noel, mas não coloque ele em destaque, não. Coloque ele, assim, meio discreto, sabe? Coloca Jesus em evidência. Coloca Maria em evidência, né? Se você tem a imagem de Maria em casa, coloque ela. Tem a imagem de Jesus, coloca, né? Se não tem, coloca uma estrela, compra uma estrela, né, e coloca na porta. Que para nós cristãos, né, isso é mais significativo para o período do Natal, né? Aqueles que têm o sonho de ter a ter o presépio completo, né? É caro, né? É caro, mas tem pecinhas pequenininhas. O meu aqui, o nosso aqui de casa, é as pecinhas bem pequenininhas, né? Mas nós temos, a gente monta o nosso presépio aqui, né? E não foi tão caro, não, as peças pequenininhas. Tem de todos os preços, né? É muito simbólico, né? Colocar as luzes natalinas, né? Aquelas pisca-pisca, né? O famoso pisca-pisca, né? Se você for colocar o pisca-pisca, não coloca o pisca-pisca rodeando o Papai Noel, não, tá? Pisca-pisca não é para rodear o Papai Noel, o boneco Papai Noel, né? Você pode colocar o pisca-pisca ao redor da estrela, da estrelinha, né? Aquela, você encontra ela, né? No lugar do Papai Noel, certinho? Nós, cristãos, católicos, a gente tem que ter o hábito e a cultura cristã, e não a cultura pagã, tá bom? Cultura pagã. Eu posso até estar mexendo com vocês aí, né? Assim como mexeram comigo também no tempo, né? E eu, quando era criança, acreditava que Papai Noel era mágica, não é isso? Quem de vocês, o pai e a mãe, escondeu um presentinho e falou que foi Papai Noel que deu? Ele é Já me aconteceu demais. uma magia meramente humana. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai deixando isso de lado e vai colocando no lugar de Papai Noel, vamos colocar Jesus, tá bom? Jesus. Jesus Cristo, certo? Vamos aí para o leitor 1.
Nós vamos passar aqui para a parte final do nosso encontro de hoje. Leitor 1, número 15. O tempo de Natal inicia-se na noite de 24 de dezembro e se estende até a festa do batismo do Senhor. Usa-se a cor branca, que simboliza a divindade do menino Jesus. Canta-se o hino de glória e celebra-se com muita alegria. Diversas festas marcam este tempo. A Sagrada Família de Nazaré, a Mãe de Deus, 1º de janeiro, a Epifania, 6 de janeiro. A festa da Epifania é a manifestação da luz de Cristo a todos os povos, representados nas figuras bíblicas dos reis magos do Oriente. Isso, né? Então aí o número 15 fala sobre as festas, os mistérios, a partir do dia 25 de dezembro, que é quando celebramos o Natal de Jesus. Aí depois nós temos a festa da Sagrada Família de Nazaré. 1º de janeiro nós temos dia da Mãe de Deus. Dia 6 de janeiro, Epifania, que é a manifestação de Jesus. Lembra que quando os magos vão visitar Jesus, lembra que nós lemos lá em cima? Levou ouro, incenso e mirra, que foram os presentes, né? Que se levou, que eles levaram para Jesus. Eles fizeram um caminho contrário, porque o Herodes queria ver o menino, não porque Herodes queria adorar, porque Herodes queria matar, né? E eles fizeram o caminho contrário, guiado por uma estrela, né? Nós vamos celebrar isso em janeiro, dia 6 de janeiro, na festa da Epifania, que é a festa, tem gente que chama da festa dos magos, dos reis magos, né? Sabe aquela festa popular chamada de Santos Reis? Já viram? Quem participou de vocês? Que tem Já. caretas. Pois é. Ela se encerra dia 6 de janeiro, né? Porque ela é a festa dos reis magos. Os caretas, sabe os caretas, que a gente chama careta? Não sei se vocês chamam assim. Palhaço. Eles representam, os palhaços, justamente, os palhaços. Eles representam essa simbologia dos reis também, né? É uma festa que se encerra dia 6 de janeiro. Tudo isso para celebrar o que? O nascimento de Jesus. E a cor litúrgica é a branca, né? A cor branca, né? Que significa aí, nascimento, alegria, né? Que é o Filho de Deus que nasceu, certo? Vamos aí aqui à parte final. Vamos ler o texto abaixo de autoria do Papa Leão Magno, que inspira nossa oração. Aqui nós vamos dividir em leitor 1, leitor 2, leitor 3, tá? Cada um vai ler uma parte. Leitor 1. Hoje, amados filhos, nasceu o Senhor. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida. Uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com a promessa da eternidade. Leitor 2. Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa da alegria é comum a todos, porque nosso Salvador, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos. Exulte o justo, porque se aproxima da vitória. Rejubile o pecador, porque lhe é oferecido o perdão. Reanime-se o pagão, porque é chamado à vida. Leitor 3. Toma consciência, o cristão, da tua dignidade, e já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes por um comportamento indigno da tua condição. Lembra-te de que a cabeça e de corpo os membros, ex-membro. Recorda-te que foste arrancado do poder das trevas e levado para a luz do reino de Deus.
Cada um pode destacar uma palavra ou frase que lhe chamou a atenção no texto acima. Vamos resumir, não vamos fazer essa parte não, tá? Não vamos destacar a palavra não, para a gente ganhar tempo, a gente já partir aqui para as partes finais do nosso encontro de hoje. Vamos rezar aqui no número 18, esta oração, tá? Número 18, todos nós juntos. Senhor Jesus, tu nos visitastes com teu amor. Tu és o maior presente do Pai para a humanidade. Olhando para a tua imagem no presépio, vemos a grandeza do teu gesto de tornar-se um de nós. Tu desceste do céu para morar aqui na terra. Ajuda-nos a viver tudo o que nos ensinaste no Evangelho. Amém. Aqui na parte final, nesses dias de hoje até na próxima terça-feira, né? Vamos refletir sobre o significado do amor de Deus pela humanidade, né? A ponto de assumir a condição humana. Que é isso, que é o centro desse nosso encontro de hoje, né? Que pede para nós refletirmos, para nós rezarmos, para nós pensarmos nesse mistério, né? Ele que habita uma luz inacessível, né? Ou seja, nós não sabemos, a gente chama de céu, que é onde Deus está, mas essa é uma palavra meramente humana, né? Na verdade, as nossas palavras, a nossa razão, ela não atinge o lugar de Deus, né? Deus, ele está aqui, ele está em todos os lugares, né? É um lugar que, para o ser humano, nós, enquanto humanos, somos aqui, né? Carne e osso, a gente não tem acesso, né? A essa luz, a esse lugar de Deus. Mas ele se fez tão próximo, né? Tão próximo de nós, mas tão próximo que habitou entre nós. Então, Deus nos ama e deseja o bem para todos os seres humanos. Como isso pode mudar a nossa forma de ver o mundo e tratar as pessoas? Então, vamos pensar nesta semana, né? De hoje até terça-feira da outra semana, que é quando nós nos encontramos, pensar nisso, né? Nesse mistério de amor de Deus, porque isto é amor, né? Como isso pode mudar a forma de ver o mundo e tratar as pessoas, né? Ou seja, a partir do momento que eu coloco isso na minha vida, em de que Deus assumiu a condição humana justamente para mudar esse mundo, né? Como é que eu vou tratar o mundo? Como que eu vou tratar as pessoas a partir de agora, né? Você saber que cada um de nós tem também a presença de Deus. Por quê? Porque Deus se fez carne, né? Deus assumiu a nossa carne humana. A minha carne é a mesma tua carne, né? A carne da Vanessa é a mesma carne da Thaís, ou seja, é a carne humana. E Deus assumiu essa carne. Como que a gente pode desejar o mal? Como é que a gente pode desejar tantas coisas ruins para o nosso semelhante, né? Se a gente tivesse a verdadeira consciência espiritual desse mistério, a gente não fazia mal a ninguém, não falava mal dos outros, não desejava mal para os outros, não feria os 10 mandamentos, lembra dos 10 mandamentos, né? Ou seja, então nessa semana nós somos convidados a rezar com isso, a rezar sobre esse mistério em que Deus se torna humano, igual a nós, tá? E aí, aqui para aprofundar em casa também, quando Jesus nasceu? Depois vocês vão ler esse texto aí, tá? A gente não sabe verdadeiramente quando foi o dia que Jesus nasceu. Nós celebramos o dia 25 de dezembro, mas na realidade, nós não sabemos quando foi o dia que Jesus nasceu, tá bom? Os magos. Nós vamos ver aqui quem são os magos. Sabe aqueles homens que levaram presentes para Jesus? Sabe? Aqui, então, vocês vão refletir, né? No momentinho que vocês estiverem. Vamos fazer isso, né? Gente, ó, para nós que estamos no online, algumas coisas são boas, outras coisas são difíceis, complicadas, por exemplo, né?
Então, é por isso que cada um de vocês tem um livro, tem esse livro, né? Então, tudo está no livro. O que a gente faz aqui é se encontrar para fazermos junto, mas tem coisas que é pessoal, tá? É coisa que é sua, que é você enquanto catequizando, tá? Então, você tem coisas que é você pessoalmente, aí no seu quarto, no seu lugar que você se sente você com você mesmo, né? Você e Deus, tá? Acha um lugarzinho desse, tira um momentinho do seu dia. A gente não vai só se encontrar nas terças-feiras ou nos sábados, né? Mas vamos tirar o nosso momentinho de oração pessoal, vamos pegar esses textos e a gente vai refletir, né? Coisa bonita e profunda, né, que ele está convidando para que nós fazermos, que é refletir sobre a encarnação de Jesus, né, do Filho de Deus. Então vamos fazer esse nosso momento, né, para que quando a gente chegar no final desse processo, a gente de fato conheça Jesus, tá bom? Procure conhecer Jesus, porque isso aqui é a finalidade principal. Vocês não vão ter certificado de nada, vocês não vão ter, ou seja, o que vocês vão ganhar nesse processo, gente, é a espiritualidade. Então, se a gente não se aprofundar nisso, nem isso a gente vai ter no final, né? Então, esse aqui que nós estamos fazendo é tudo espiritual, é tudo pela fé, tá? Então, isso é um dever de cada um de nós, tá bom? Cada um de nós com a nossa fé, certo? E assim, se a gente proceder, mesmo à distância, né? Vamos fazer uma coisa bem aprofundada, tá bom? Eu vou parar aqui de compartilhar o texto. Vou voltar aqui para ver se isso. Vamos encerrar o nosso momento. Resumo final. O que vocês entenderam do tema de hoje? Um de cada vez, gente. Não precisa ser todo mundo falando, não. Um de cada vez. Aprendendo mais sobre a vida de Jesus. Sobre a vida de Jesus, a presença de Jesus no mundo, né? Certo? Eu aprendi Depois, sobre a reencarnação. Na verdade, não é encarnação, né? É encarnação. é encarnação. Jesus é encarnado, tá bom? Reencarnar quer dizer que ele morre e volta de novo. Isso aqui não é cristão, tá? Uhum. Isso aqui não é fé cristã, tá bom? Agora eu entendi, porque antes foi igual você falou, antes o meu pensamento era igual uma pessoa morresse e a outra vir reencarnada nela. Não. Por as pessoas falar isso, né? Eu achava assim, mas agora eu aprendi que não é. Isso, né? A nossa fé cristã, ela é encarnada. Jesus se encarna. Ele não reencarna. Cuidado com isso, tá? Porque ali, ó, é próximo. Eu já vi muita gente que se diz católico, mas na verdade ele não é católico, ele é espírita.